Sim, e foi justamente isso que aconteceu, porque assim, aquela velha história, né? A palavra convence e o exemplo arrasta. Exatamente. Então, eu sempre fui orientado pelos meus pais, sempre me deram ali, forjaram ali meu caráter, e o exemplo sempre arrastou. Sempre meu pai falando: você tem que estudar, se você não tiver estudo, você não vai ser ninguém. O mundo ele quer a pessoa que seja inteligente, a pessoa que é dedicada. Então, eu sempre vi aquele como exemplo, né? Então, eu falei: não, eu tenho que me esforçar, eu tenho que estudar. E não foi diferente, né? Depois, na minha adolescência, deu aquele start, né? Falei: não, agora eu tenho que realmente cair dentro. Então, eu comecei a estudar para prestar concurso. Comecei e fiquei naquela vida ali estudando. Na época, com um pouco de dificuldade, né? Meu pai já tinha já meus dois irmãos. E ele pagou um curso para mim, preparatório, né? Eu estudando, fazendo a escola normalmente, e o curso preparatório. E ali eu caí dentro, estudando, final de semana, larguei um pouco a vida social, né? E só me dedicar aos estudos, né? Abdicação, Exatamente. abdicação. Tem que ter isso, né, Tem que cara? ter, Tem que ter. Né? Porque nada vem fácil. exatamente. Nada vem fácil. E assim, não é um. Muitos às vezes encaram como um castigo. Ah, poxa, eu vou ficar preso, vou deixar de fazer isso, aquilo. Não, pô. Aquilo ali é um momento que você está se preparando para depois você galgar aquilo ali, né? Verdade. A verdadeira a lei da colheita, né? Você planta o que você colhe o que você vai plantar. Então, começou ali. Me dediquei ali aos estudos, prestei concurso para o Exército, para Aeronáutica, para a Escola Naval. Pô, a Escola Naval bateu na trave na época, né? Aí estudei muito, aí fiquei meio assim frustrado, caramba. E meu pai falou: cara, faz a prova para fuzileiro, faz a prova para soldado fuzileiro, porque senão você vai ter que se alistar no Exército. E ali você vê o que você quer. Se você não quiser continuar, você ali dentro, você faz a prova para oficial depois, faz a prova para a Escola Naval. Eu falei: tá bom, pô. Então, fui lá, fiz o concurso, fui prestar o concurso ali, mais ou menos no início de 91. Se não me engano, foi 91, porque antes o processo era longo, né? O processo era muito longo antes. Você fazia a prova e você tinha que esperar. Há 3 meses você vem e faz isso, mais 3 meses faz isso. Então demorava um pouco. Comecei a fazer o processo, se eu não me engano, foi em 91 para incorporar em 9 de março de 92. E antigamente era esse resultado saía numa revista, né, no jornal. Saía no A gente ouve jornal, muito cara. isso aqui. Isso, saía E no essa jornal. inscrição, como é que era a inscrição? Tinha que ir lá diretamente Cara, só no lá. quartel? Isso. Ela é divulgada, né? Saía no jornal, mas ali meu pai estava a par na época, meu pai estava na ativa, então eu tinha o contato com os amigos dele e falava: ó, o concurso vai estar aberto, dia tal, dia tal. Então eu fui assim no último dia. Já fui já quase no apagar das luzes, né? Caramba. Aí consegui fazer a inscrição, fizemos o pagamento. E era ali na Praça Mauá, na entrada do portão do antigo Portão 7, onde hoje ali fica a entrada do Museu da Manhã, Sim. ali. Então, tinha um pórticozinho ali, que ficava o soldado ali de serviço, e do lado tinha uma salinha, né? Então a inscrição era feita ali, na época. Então eu fiz a inscrição ali, e a minha prova, cara, ela foi feita ali, onde é a entrada do Comando Geral. Tinha uma salinha, ficava em frente ao portão de entrada do Comando Geral, uma salinha pequenininha. A prova foi feita lá. Era pouca gente. Então, ali fizemos a prova escrita ali, depois psicotécnica, depois foi marcado teste físico, exame de saúde e tal. Passei por todo o processo, né? E fui aprovado em tudo, e 9 de março estava incorporando lá no Centro de Recruta do CR, Corpo de Fuzileiros famoso. Navais, né? Como é que foi essa. Assim, já vinha treinando, né? Via teu pai ali, fuzileiro naval, sempre manter a carcaça em dia, então acho que não teve muita dificuldade lá dentro, né? Mas assim, como é que foi esse choque aí de civil em relação ao que é a Ordem Unida, essa informação, né? Essa mudança que você recebe ali lá dentro ali do CR. Cara, assim, realmente é um choque, né? Por mais que você tenha a orientação do pai, que é militar, minha família toda inclusive, né? Meus tios também eram militar, tudo da Marinha. Por mais que você tenha orientação, quando você chega lá, você realmente sente. Porque é uma coisa diferente, né? Você é um jovem, nunca passou por aquilo ali, só sofre a pressão em casa dos pais, né? Orientando o que é certo, o que é errado, alguma coisa que você faz fora do eixo, e vai lá e corrige. E quando você chega lá, é uma outra pessoa, outro militar, de bravejando, dando ordem e tal. Então você sente realmente aquele choque, mas
é aquilo. Permanece aquele que se adapta ao meio, né? Então você tem que se adaptar. Você é obrigado a se adaptar, se você quer realmente. Então foi o que aconteceu, você tem que se adaptar àquilo ali. Primeira noite você dormindo, acordando de madrugada, já com aquele barulho para lá e para cá, faz isso, faz aquilo. Então é a questão ali de você se adaptar àquilo ali e seguir a rotina, né? Não foi muito difícil assim a adaptação, não. Não foi muito difícil. Concluiu aí e foi para onde, assim, que o senhor se formou soldado? Sim, na época, meu pai estava na ativa, né? Meu pai servia no Cresumar e eu estava terminando meus estudos. Aí ele conversou comigo e falou, cara, vamos para lá, servir lá, porque você tem como terminar seus estudos, você vai para um batalhão de infantaria, mas se você quiser ir, você vai. Mas assim, você vai fazer missões aqui, pode ser que atrase um pouco no seu estudo, mas não que você não consiga. Aí eu falei, não, pai, então tudo bem, vamos para lá. Eu fui servir com ele no Cresumar, né? E tive a oportunidade de dar serviço junto com meu pai. Né? Meu pai na época ali era contramestre na época, né? Na época não era nem contramestre, era outro nome que falava. Não sabia. Era outro nome, era sargenteante. Ah. O nome do sargento ficava de serviço ali. E eu era soldado, né? Soldado novo, dando serviço na guarita e tinha que acordar e passar lá na sala de estado, o sargenteante, dar o nome lá, eu tô indo pro posto tal. Aí quem tava de serviço lá era meu pai. Então era muito legal, assim, e o próprio comandante da unidade, na época, ele gostava, né? Quando ele esbarrava às vezes comigo, ele não falava, pô, cadê o sargento fulano? Ele falou, pô, cadê teu pai? Onde é que tá teu pai? Viu seu pai? Era assim. Pô, legal, foi muito legal. Eu acho bem interessante, acho que eu nunca ouvi uma história parecida assim, né? Já vi, inclusive agora tem subs, tem sargentos com a filha incorporando, né, no CFN também, que é uma história bem, né, intrigante, mas tem também essa história aí, né, pai e filho trabalhar junto, acho que todo filho quer trabalhar com o pai, né? Graças a Deus o senhor teve essa oportunidade aí, mas assim, poucas vezes, acho que eu nunca tinha ouvido uma história assim, desse tipo aí. Muito legal, muito legal. E depois, quando é que se separou? Quando é que cortou o cordão umbilical ali e foi servir sozinho? Depois dali foi pra onde? Foi. Então, eu fiquei ali mais ou menos uns 8 meses, né? E eu tive a oportunidade de servir com meu pai uns 4 para 5 meses mais ou menos. E então, meu pai foi designado para outro OM, na época ele foi para base, né? Que era na ilha. Então, eu fiquei lá no Cresumar, só que ainda tinha meu tio, que era da Armada, que servia no Cresumar também. Uhum. Meu tio era da Armada, né? Que era o mesmo nome do meu pai, Rodrigues. Sim. Né? Ele era barbeiro, servia no Cresumar. Então, o tempo que eu fiquei ali, a gente ainda ficava ali junto, tinha contato, né? Então, tinha aquela mesma consideração por todo mundo ali. Mas o total, eu fiquei cerca de 8 para 9 meses, mais ou menos, ali. E fui desligado e fui servir no grupamento do Rio, né? Naquela época, o grupamento, ele era hoje, onde é o CEMAT, né? CEMAT CFN, lá do lado do Comando Geral. Sim. E era, assim, um quartel pequeno que comportava ali um grupamento com 3, se eu não me engano, 3 companhias na época, era 4 companhias. Então era tudo muito apertado, né? E ali aquele serviço de guarda, né? Aquele serviço rotativo de guarda externa, guarda para tudo que era lugar. Funeral. Sim, direto. O serviço apertado, né? Você dava um por um e, pelo amor de Deus, às vezes você tinha uma folga. Nossa. Né? Era difícil, porque às vezes quando você tinha uma folga, normalmente tinha isso aí. Ou era uma cerimônia, ou era um funeral que você tinha que fazer, ou era um policiamento. Então você tinha que estar tempo pronto. Mas assim, seguiu, né? Aquilo como eu falei no início, você tem que se adaptar ao meio. É isso aí. Já foi um quartel atípico ali na época, né? Totalmente diferente. E era difícil? Era difícil. Não era ruim. Eu não costumo falar que é ruim. Eu costumo falar que é difícil. Porque a dificuldade é bom ter, porque você ganha quando você supera as dificuldades. E quando você supera a dificuldade, você amadurece mais. Exatamente, perfeito. Então, eu penso muito nisso aí. Eu acho que eu também servi, já fui no GPT, e eu acho que isso influenciou para eu seguir na parte operativa. Eu acho que a Marinha do Brasil eu vejo como uma empresa, como qualquer outra. Sei que a gente tem que dar, não qualquer outra, que a gente tem que dedicar a vida pela pátria, né? Mas assim, a gente é algo a mais. Mas assim, se eu não tô bem na minha área, eu vou procurar outra área. E eu cumpri também essas... Não era um serviço tão apertado, com uma escala assim como a do senhor naquela época, né? Peguei uma escala já melhor. Porém, tudo aquilo ali que me fez ver, funeral, guarda de honra, essa parte mais administrativa, essa coisa mais
militar mesmo, assim, me fez querer migrar para outra área, né? Que são as fileiras operativas. Isso aí influencia na nossa carreira, né? Sim, Na com nossa certeza. mente, né? Com Muita gente certeza. não conhece isso aí, mas tem gente que gosta, inclusive, né? Trabalha essa parte assim mais administrativa e gosta, né? Porque é, um funeral, né? Participar de um funeral, fazer esse tipo de coisa é gratificante, né? Você se despedir ali de um companheiro de farda, né? É um momento ali que você presta aquela honra ali pra pessoa ali como o último, até você se sente assim, pô, o último aperto de mão é a última coisa que eu Isso. faço para acolher aquela família ali, né? Muito, muito importante também.